Olá, vamos ao capítulo 14 do livro No Mundo Maior, de André Luiz. Esse capítulo se chama Medida Salvadora. E André começa assim: havíamos terminado ativa colaboração num elevado ambiente sagrado à prece, quando certo companheiro chegou pedindo a ajuda do assistente Calderaro num caso particular. Calderaro, de certo, conheceria os pormenores da situação, porque entre ambos logo se estabeleceu curioso diálogo. Infelizmente, dizia o informante, nosso antídio, não supera a situação. Permanece em derrocada quase total. Vinculou-se de novo a perigosos elementos da sombra e voltou aos desacertos noturnos, com grave prejuízo para o nosso trabalho socorrista. O orientador perguntou fraternalmente: não lhe valeram as melhoras da quinzena passada? Aproveitou-as para mais depressa voltar à irreflexão. Ele esclareceu, com uma voz assim bem magoada. É de notar, porém, que se achava quase de todo louco. Sim, mas conseguiu fruir outra vez estado orgânico invejável, mercê de sua intervenção, da sua última intervenção. Logo, porém, que se viu fortalecido, voltou desbragadamente, ou seja, sem limite, aos alcoólicos. A sede escaldante provocada pela própria displicência e pela instigação dos vampiros, que vorazes se lhe enxameiam à roda, destruiu o seu sistema nervoso. A organização perispirítica semi-liberta, ou seja, liberta parcialmente do corpo denso pelos perniciosos processos da embriaguez, povoa a sua mente de funestos pesadelos, agravados pela atuação das entidades perversas que seguem o passo a passo. Estará em casa a essa hora? O Calderaro perguntou, né? Não, disse o outro abatido. Eu o deixei ainda agora num centro menos digno, onde a situação do nosso doente voltou a características lamentáveis. O instrutor estudou o caso em silêncio durante alguns instantes e considerou. Poderemos providenciar, então, assim, se da outra vez consistiu o socorro em devolver o equilíbrio orgânico possível, no momento há de agir em contrário. Convém ministrar provisória e mais acentuada desarmonia ao corpo. Neste, como em outros processos, ou seja, casos difíceis, a enfermidade retifica sempre. E contemplando o benfeitor do necessitado distante, interrogou: de acordo? Perfeitamente, respondeu ele sem hesitação. O meu amigo é especialista em assistência e eu lhe acato as determinações. O que nos interessa é a saúde efetiva do infeliz irmão, que se entregou sem defesa aos reclamos do vício. Fomos para o local em que deveríamos acudir o amigo extraviado. Penetramos o recinto servido de amplas janelas e abundantemente iluminado. O ambiente sufocava. Desagradáveis emanações se faziam cada vez mais densas à maneira que avançávamos. Percebe? Um ambiente amplo, arejado e, ao entrar lá, dava aquele sufoco, né? É aí que nós entendemos porque a gente vai a certos lugares e a gente não se sente bem. É o que o nosso campo vibratório capta a energia, a densidade que está no local. Ambientes dedicados a ações viciantes são sempre pesados. Mas o mais triste é quando esse ambiente é o lar, é o próprio lar, né?
Tem muita casa que a gente não se sente bem, a gente não quer ir, né? E quando a gente vai, dá sono, ficamos inquietos, ficamos pesados. São lares onde as pessoas vivem na maledicência, na inveja, fofoca, calúnia, xingamentos, vícios, aquelas atitudes que não são condizentes com o bem, né? Essas pessoas se perturbam por todas as entidades que gostam disso e adoecem. Normalmente são pessoas que não têm costume de fazer oração, né? Acha que orar é para beato, é para, enfim, não precisa. Continuando, né? No salão principal do edifício, onde tinha assim extravagantes adornos, algumas dezenas de pares dançavam, tendo as mentes absorvidas nas baixas vibrações que a atmosfera vigorosamente insuflava. Ideias e sensações bastante instigantes. Indefinível e dilacerante impressão me dominou. Não provinha da estranheza que a indiferença dos cavalheiros e a leviandade das mulheres me provocavam. O que me enchia de assombro era o quadro que eles não viam. A multidão de entidades conturbadas e viciosas que ali se moviam era enorme. Os dançarinos não bailavam sós, mas inconscientemente correspondiam no ritmo acelerado da música inferior a ridículos gestos dos companheiros irresponsáveis que eles não podiam ver. Atitudes ridículas como de macacos surgiam aqui e ali e de quando em quando gritos histéricos feriam o ar. Calderário não se deteve, estava habituado à cena, mas não conseguindo conter minha estupefação, solicitei um intervalo, perguntando: meu amigo, que vemos? Criaturas alegres cercadas de seres tão inconscientes e perversos? Será um crime dançar? Buscar alegria constituirá falta grave? O orientador escutou paciente as perguntas ingênuas que me escapavam dos lábios, ditadas pelo espanto que me assomara, e esclareceu. Que perguntas, André! O ato de dançar pode ser tão santificado como o ato de orar, pois a alegria legítima é sublime herança de Deus. Aqui, porém, o quadro é outro. O bailado e o prazer nessa casa significam declarado retorno aos estados primitivos do ser, com iniludíveis agravantes de viciação dos sentidos. Observamos neste recinto homens e mulheres dotados de alto raciocínio, mas assumindo atitudes de que muitos macacos talvez se envergonhassem. Todavia, esteja longe de nós qualquer recriminação. Lastimemos simplesmente. São fugitivos sociais e, na maioria, rebeldes à disciplina instituída pelos desígnios superiores para os seus trilhos terrestres. Muitos deles são profundamente infelizes, precisando de nossa ajuda e compaixão. Procuram afogar no vinho ou nos prazeres certas noções de responsabilidade que não conseguem esquecer. Fracos perante a luta, mas dignos de piedade pelos remorsos e atribulações que os devoram, merecem ser amparados fraternalmente. E passando os olhos de relance pela multidão de espíritos perturbadores que ali se davam ao vampirismo e ao sarcasmo, ele disse: quanto a esses infortunados, que fazer senão recomendá-los ao divino poder? Também tentam a fuga impossível para eles. Alucinados,
apenas adiam o terrível minuto do autorreconhecimento, que chega sempre, quando menos esperam, através de 1000 processos da dor, quando se acham esgotados os recursos do amor divino, que o Supremo Pai oferece a todos nós. A mente deles também está apegada a instintos primitivos, e frágeis e hesitantes receiam a responsabilidade do trabalho da regeneração. Vendo-me boquiaberto e faminto de novas explicações, ele continuou: vamos? Deixemo-los divertir-se. A dança nessa casa não lhes deixa ser, em última análise, um benefício. Chegaram nossos amigos encarnados e desencarnados, aqui presentes, a nível tão desprezível que, sem dúvida, não fora o sapateado, estariam rodando lá fora, em atos extremamente condenáveis, com tal disposição em que se encontram para o crime, que o Pai se tenha comiseração de todos nós. Ou seja, eles estão tão desajustados que é melhor estar ali do que estar na rua, porque na rua eles estariam praticando crime. Demandamos o interior apressadamente. Numa saleta abafada, um cavalheiro de 45 anos, mais ou menos, né, estava a tremer, não conseguia se manter em pé. Então, muitas vezes, mesmo quem não merece, recebe ajuda. Mas como disse Jesus, vá e não peques mais. Só que assim que a pessoa se vê bem, ela volta a pecar. Ou seja, não mudou seus hábitos. A gente só está realmente curada quando mudar os hábitos. Senão, a gente só está com a doença incubada, pronta para reaparecer maior, porque a dívida é maior, porque a misericórdia já ajudou e a gente não aproveitou. Calderaro examinou detidamente e perguntou de novo, do novo amigo, né? Voltou aos alcoólicos há muitos dias? Precisamente há uma semana. Dá para notar que ele se esgotou rápido. Enquanto encetava a aplicação de fluidos magnéticos, o orientador me aconselhou a notar os característicos do quadro pavoroso aos nossos olhos. Antídio, doente e desventurado, apesar das condições precárias, reclamava um copinho, sempre mais um copinho, que um rapaz de serviço trazia obediente. Os membros tremiam, denunciando seu abatimento. Um suor gelado escorria da sua testa e, de vez em quando, emitia gritos de terror selvagem. Em volta dele, tinha 4 entidades embrutecidas e submetiam aos seus desejos. Empolgavam sua organização fisiológica alternadamente, uma a uma, revezando-se para experimentar a absorção das emanações do álcool, no que sentiam singular prazer. Apossavam-se particularmente da estrada gástrica, inalando a bebida a volatizar-se da cárdia ao piloro. Ou seja, cada vez uma dessas entidades sugava o álcool. Então ele pediu uma dose, era para um, ele pediu outra dose, era para o outro, que eles estavam sugando esse álcool entre o esôfago e o duodeno. A cena infundia angústia e assombro. Estaríamos diante de um homem embriagado ou de uma taça viva, cujo conteúdo os gênios satânicos do vício sorviam? O infortunado Antídio trazia o estômago infestado de líquido e a cabeça turva de vapores. Semidesligado do corpo pela atuação anestesiante do tóxico,
passou a se identificar mais intimamente com as entidades que o perseguiam. Os 4 infelizes desencarnados, por sua vez, tinham a mente invadida por visões terrificantes do sepulcro que haviam atravessado como bêbados. Sedentos, aflitos, traziam consigo imagens espectrais, imagens que a mente criava, né? De víboras, de morcegos, de lugares sombrios onde eles haviam estacionado. Entrando em sintonia magnética com o psiquismo desequilibrado dos vampiros, o Ébrio começou a rogar, gritando: "Salve-me, salve-me, pelo amor de Deus!" E, indicando as paredes próximas, gritava, sob a impressão de indefinível pavor: "Oh, os morcegos, espantem-nos, detenham-nos, piedade, quem me livrará? Socorro, socorro!" 2 homens, também perturbados pelo vinho, se aproximaram, espantados. Um deles, porém, tranquilizou o outro, dizendo: "Nada demais, é o Antídio de novo. Os acessos voltaram. Vamos deixá-lo em paz." Enquanto isso, o desditoso ébrio continuava bradando: "Ai, uma cobra! Aperta-me, me sufoca! Que será de mim? Socorro!" As entidades perturbadoras marcavam nas atitudes sarcásticas, gargalhavam de maneira sinistra. O infeliz as ouvia a ecoarem no fundo do seu ser e gritava, mesmo cambaleante, tentando investir os algozes invisíveis: "Que zomba de mim? Quem?" Cerrando os punhos, acrescentava: "Malditos, malditos sejam." Bem, isso aconteceu num bordel, né? Mas muitas vezes acontece na própria casa. O mesmo acontece com os viciados em droga, viciados em comida. Esses vampiros buscam se saciar em seus estômagos, extraindo o que estão à procura. E essas imagens que ele citou, os morcegos, as cobras, etc., são imagens que os vampiros viram no umbral onde foram após a morte do corpo físico, por terem vivido no vício. Mais um exemplo de que o vampiro não é um perseguidor. Ele é atraído por afinidade. No exemplo do capítulo, o Antídio era um alambique que eles necessitavam para saciar o vício. No caso da raiva, também é a mesma coisa. Os valentões sempre têm ao lado entidades violentas, vingativas, que incentivam a briga, porque eles precisam daquela adrenalina, né? Aqueles que comeram demais, eles querem sentir o aroma, o sabor da comida, então eles incentivam a pessoa a comer mais e mais, né? Vamos lá. A cena prosseguia, dolorosa, quando o caldeirado se acercou de mim, esclarecendo: "É deplorável pai de família que, incapaz de reagir contra as atrações do vício, se entregou fraco à influência de malfeitores desencarnados, afins com a sua posição desequilibrada, ou seja, bêbado como ele, né? Em ação às intercessões da esposa e dos 2 filhinhos amoráveis que o seguem, nós o assistimos com todos os recursos ao nosso alcance, né, ao alcance da nossa possibilidade. Entretanto, o imprevidente irmão não corresponde aos nossos esforços. Sai de todas as tentativas mais e mais disposto à perversão dos sentidos. No fundo, busca, acima de tudo, a fuga de si mesmo. Detesta a responsabilidade e não se anima a conhecer o valor do trabalho, diminuindo nele a ânsia irrefreável de sorver alcoólicos. Esperamos que se reeduque. Para isso, porém, usaremos agora um recurso drástico. Já que o desventurado se revela contrário a todos os nossos processos de auxílio,
Me olhando com um olhar expressivo, ele concluiu: Antídio, por algum tempo, a partir de agora, será amparado pela enfermidade. Conhecerá a prisão no leito durante alguns meses, a fim de que não apodreça o corpo num hospício, o que se iniciaria dentro de alguns dias, lançando nobre mulher e 2 crianças em pungente incerteza do futuro. Dito isso, Calderaro passou o complicado serviço de passes ao longo da espinha dorsal dele. Ele se aquietou, pouco a pouco, na velha poltrona em que ele se mantinha, e o assistente passou a aplicar energias luminosas sobre o coração durante vários minutos. Notei que essas emissões se concentraram gradativamente no órgão central, que em certo instante acusou parada súbita. Antídio parecia prestes a desencarnar, quando o orientador lhe devolveu as energias em movimentação rápida. Colhido pelo fenômeno circulatório, que lhe valeu tremendo choque, o desditoso amigo se pôs a pedir auxílio em altos gritos. Havia tamanha inflexão de dor na voz lamentosa que grande número de pessoas se aproximou penalizada. O piedoso cavalheiro tomou seu pulso, verificou a desordem do coração e, depressa, requisitou um carro de assistência pública. Em breves momentos, Antídio era transportado em maca de hospital para receber socorro urgente, seguido de perto pelo benfeitor espiritual. Retirando-se em minha companhia, Calderaro acrescentou tristonho: o infortunado amigo será portador de uma nevrose cardíaca por 2 ou 3 meses, aproximadamente. Em vão usará a valeriana, que é um medicamento fitoterápico, né? E outras substâncias medicamentosas. Em vão apelará para anestésicos e desintoxicantes. No curso de algumas semanas, conhecerá intraduzível mal-estar, de modo a restabelecer a harmonia do campo psíquico. Experimentará indizível angústia. Vai se submeter a medicações e regimes que lhe diminuirão a tendência de esquecer as obrigações sagradas da hora e lhe acordarão os sentimentos, devagarinho, para a nobreza do ato de viver. Notando a minha estranheza, o assistente concluiu: que fazer, meu amigo? As forças divinas que concedem ao homem a brisa cariciosa também infligem a tempestade devastadora. Uma e outra, porém, são elementos indispensáveis à glória da vida. É o que dizemos: aprendemos pelo amor ou pela dor. Já que não aprendeu pelo amor, vai aprender pela dor. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.